Minha história, eu tenho um câncer, um tumor na coluna lombar, atingiu da L1 a L4 e prejudicou a perna direita, a mobilidade, e foi diagnosticado em Atlanta, Estados Unidos. Aqui no Brasil eles não descobriram qual era o tipo. E eu passei por cirurgias em abril de 2010 e após a primeira cirurgia, 3 meses após o tumor voltou a crescer e houve um prejuízo muito grande em termos de estrutura, emagreci muito, perdi muita... A saúde já foi bastante debilitada, foi onde eu descobri o Lar e Vida. Eu cheguei aqui, assim, que eu estava muito mal, né? Primeiro eu nem sabia o que eu tinha. Pareceu um crochê que não me viria. Todo mundo falou assim, uai, irmão, nunca vi isso na viria. Eu também nunca tinha visto. Aí quando eu comecei a sentir muita dor, eu falei, Paulo, eu estou sentindo tanta dor que eu não estou aguentando andar. E foi aqui do lado esquerdo. A minha perna começou até a ficar meio boba. Fiquei muito assustada, porque até então, da primeira a gente fica meio inocente, né? Vai meio que inocente. Aí depois apareceu a segunda, né? Aí eu me assustei muito, fiquei bastante apavorada. Quando se descobre esse processo essa doença, né, é um impacto que mexe com a estrutura da gente e da família. Eu chegava chorando aqui, sabe? Eu chegava chorando, falei, Viviane, eu não estou aguentando minha vida, Viviane, nem cascacinha assim. Ela vem cá que não vai resolver. A gente se sente muito vazio, né? Porque eu moro na zona rural, não tenho muito com quem conversar, né? Aí eu gosto de conversar. O câncer ele vem com uma visão cultural como uma sentença de morte, né? Então a gente tenta desmistificar essa ideia aqui com o tratamento psicológico, porque isso mexe muito com o psicológico dele e da família. Então o tratamento é feito tanto com o paciente quanto com o familiar, na tentativa de que ele passe da melhor forma possível por esse tratamento, até porque a questão psicológica ela interfere bastante na saúde dele para enfrentar o tratamento. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de câncer e seus familiares de Lavras e região. Promovendo e apoiando atividades de inclusão social e resgate da cidadania, sem discriminação de raça, sexo ou credo. Com essa missão, surgia o Lar Esperança e Vida Mateus Loureiro Ticli, ou simplesmente Lar e Vida. Fundado em 22 de agosto de 2002, fruto da união de um grupo de voluntários e que hoje é reconhecidamente uma das mais importantes entidades filantrópicas de Lavras, detentora dos títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal. Agora, você vai conhecer um pouco desta história. Em 1995, eu trabalhava num posto de saúde, onde havia um médico que atendia a especialidade de mastologia. Foi onde eu conheci uma paciente que me impressionou muito pelo olhar dela, pela postura. Sempre que ela chegava no posto de saúde, os olhos dela não tinham vida. Aquilo me impressionou muito, ficou na minha cabeça aquela situação, até que eu resolvi conversar com ela para saber da história dela. E aí ela me contou que era analfabeta, que ela nunca havia trabalhado de carteira assinada,
Então apareceu um câncer e o esposo separou dela. Eu fiquei mais impressionada ainda, ficou aquilo martelando na minha cabeça. E um dia eu resolvi procurar por essa paciente. E acho que a casa não existe, eu encontrei com ela na rua, descendo para minha casa. E ela estava disposta neste dia de colocar fim à vida dela. Eu parei o carro e pedi que ela entrasse para a gente conversar, levei ela para casa e ela contou a história dela. E ela falou, olha, tudo que eu tenho é 10 centavos na bolsa. Então eu não tenho razão de viver, eu vou acabar com a minha vida. Então eu pedi para que ela confiasse em mim e levei ela para minha casa. Tirei a minha filha do quarto, ela passou a dormir no quarto da minha filha na sala. E ali começou uma grande história de amor. A Dalvani, a nossa presidente, ela ficou na casa dela vários meses como paciente, que quando deu o diagnóstico de câncer, o marido colocou-a para fora de casa. Então a Dalvani acolheu essa pessoa. E a partir daí surgiu, quando eu comecei a entender a história dela, que mexeu muito comigo, eu comecei a imaginar que, assim como ela, havia muitas pessoas na mesma situação. E comecei a sonhar com uma instituição para acolher pessoas necessitadas, carentes. E comecei a atormentar a cabeça da Maria Ângela. Toda a vida fui muito amiga da Dalvani. Ela ajudava muitas pessoas, tudo, então eu comecei também com ela. Eu ligava para ela quase todos os dias. Maria Ângela, nós temos que começar, né? Agora tem que sair do sonho, precisa sair do sonho. Sonhar a gente já sonhou muito, agora nós precisamos colocar em prática. Tivemos a ideia de conseguir um lugar para que pudéssemos colocar essas pessoas de câncer. Porque naquela época aqui em Lavras não existia quase ajuda nenhuma. Aliás, quase não existia nenhuma. Então ela me contou que tinha esse sonho e que se eu queria participar junto com ela. Então aí foi crescendo o movimento. Aí nós ganhamos 4 lotes de uns amigos nossos. Aí nós começamos a construção demos um pulo no abismo, porque aí a gente começou a pegar donativos, fizemos os carnezinhos e uma amiga nossa, a Celina, também, que era do grupo, aí ela recebia pra gente e muita gente ajudava. Eu ligava para as pessoas, sabe? E perguntava se queria doar. E as pessoas, não, você pode passar, pode vir, que eu dou sim. E assim começou. Então, cada pessoa, amiga, conhecida, a gente ia pedindo. Pedia para um, pedia para outro, um dava 5, outro dava 10, outro dava 15, outros davam 2. E assim começamos a obra. Depois desses carnezinhos que a gente fazia, a Fátima, ela veio até nós e aí ela, como chefe de eventos, ela fazia baile, fazia festa, a gente fazia barraquinha, jantares. Falei para elas, a gente pode começar fazendo eventos para conseguir dinheiro. E foi assim que eu entrei para ajudar na parceria com o Lar. Dali nós já começamos com festas e jantares e chás. E foi assim, sabe, quase diariamente. Todo santo dia tinha que fazer alguma coisa pelo Lar. A Maria Ângela, que é tesoureira desde o início, ela que olhava tudo. Então ela ligava, Fátima, tá faltando dinheiro, não tem dinheiro para pagar essa semana. Eu ligava para a Nelice, para a Celina e a gente organizava um bailinho, uma festa. E assim a gente ia tentando, com o dinheiro que a comunidade dava, ajudava através dos carnezinhos que a Celina buscava de casa em casa, mais os eventos beneficentes, nós fomos angariando aos poucos verba para a construção.
Deus abençoou tanto, eu acho que tinha que ser uma coisa que já era um projeto divino, que eu acredito que tudo começa de lá, né? E nós só somos instrumentos. Tudo isso se realizou em 5 anos. No início era Lar, Esperança e Vida. Aí conhecemos a Fátima Loureiro Ticle, que estava com câncer na época e seu filho Mateus havia falecido com a mesma doença. E fiquei conhecendo a Fátima, gostei muito, ficamos amigas. E ela também tinha a mesma ideia de estar ajudando pessoas com a mesma problemática dela, com a mesma doença. E ela me disse que era o sonho do Mateus. Então, ela veio também a nós, entendeu? Ela ajudava, a gente fazia as reuniões. E surgiu a ideia da gente estar homenageando o filho dela. Então, resolvemos que seria Lar, Esperança e Vida, Mateus Loureiro Ticle. Homenageamos e ela veio a falecer, né? E nós continuamos. E para que o Lar e Vida continue oferecendo de forma gratuita os serviços nas áreas da assistência social, fisioterapia, nutrição, odontologia, enfermagem, psicologia, banco de perucas, empréstimos de equipamentos como camas hospitalares e cadeiras de rodas, entrega de cestas básicas, cestas de frutas e amparando os assistidos em todas as suas necessidades, inclusive com visitas domiciliares e o programa pós-óbito para as famílias. Para que o Lar e Vida mantenha em dia o pagamento com quadro de colaboradores e a manutenção de toda a estrutura física, com biblioteca e brinquedoteca, sala de estar, espaço para recreação, quartos de descanso, que no futuro será hospedagem em tempo integral para assistidos de outras cidades. Para manter toda essa estrutura, o Lar e Vida possui um serviço de teledoações atuante. Alô, bom dia. Aqui é do Lar e Vida, tudo bem? Eu comecei através de uma ligação que me ligaram, né? Ali, na época eu tinha o telefone fixo, o fixo meu me ligou, falou, aí eu achei que era importante eu contribuir. Tem umas outras pessoas também que eu convidei e até já entraram lá para contribuir também. Então eu acho que todos nós deveríamos dar um pouquinho. Eu dou 20, o dá 5, o outro dá 10 e nisso vai juntando e vai ajudando. E a alegria daquelas pessoas também que precisam do Lar e Vida, né? E tem aquelas pessoas que precisam lá, que aí eu me sinto feliz por eles e eu feliz por contribuir também. Eu acho que deveria pensar, deixa eu doar, porque eu não sei o dia de amanhã. Outra ferramenta importante para a obtenção de receitas é o programa Empresas Participativas, que tem como lema: a solidariedade é o maior investimento. Eu acho que a gente podendo ajudar é um dever de todo mundo. Uma empresa que tenha às vezes é uma contribuição que no final do mês para a empresa não vai gerar assim uma dificuldade para ela e que para ele já vai ajudar muito, para você já contribui muito e eu acho que consegue com a doação, mesmo que comece pequenininho, depois vai aumentando de acordo com o que você puder, eu acho que já ajuda muito. Qualquer ajuda é bem-vinda. O câncer é uma das coisas que causa maior dor e sofrimento ao paciente, né? Então a gente podendo ajudar, aliviar esses custos, essas dores, isso é muito importante. E se você, por exemplo, puder aliviar essa dor da pessoa, é com grande prazer que a gente faz isso, né? Eu acho que é importante incentivar uma entidade uma iniciativa tão boa da cidade que é o Lar e Vida, que ajuda tanta gente, então para a gente nada mais como obrigação de ajudar, se a gente está podendo ajudar. Todos que têm condição de contribuir, devem contribuir, seja com qualquer quantia, já ajuda, né, o lar se manter.
Agora que você conhece um pouco mais da história do Lar e Vida Matheus Loureiro Ticli, não se esqueça, quando o Lar e Vida ligar, deixe o coração atender. O dia que eu não venho do lar, eu sinto falta, está me faltando uma coisa. Às vezes eu falo assim, eu estou doente, hoje eu não vou lá não, mas quando chega no horário certo, não tem jeito, eu telefono, faz favor de vir buscar que eu já estou descendo. Hoje o Lar e Vida faz parte da minha vida. Eu venho, gosto de todos os assistidos, participo com ele de todas as atividades. Sabe, é uma coisa assim muito, muito boa. Eu sou uma pessoa muito feliz de fazer esse trabalho. Eu acho que a coisa, depois da minha família, é a coisa mais importante da minha vida. O Lar e Vida é parte integrante da minha vida hoje. Eu sou feliz porque eu estou aqui. E eu tenho certeza, gente, cada pessoa que entra aqui sai daqui diferente. As pessoas que tem aqui, eles acolhem, ó. É preto, é branco, é moreno, deixou de saber a cor, deixou de saber a nação. Ninguém aqui não trata o paciente como uma pessoa que vive à margem da sociedade. Trata como ser humano mesmo. E eles é como se fosse, né, a minha família. Porque aqui é bom demais, gente. Nossa, mãe, nossa, aqui é uma delícia.